Fala geração, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à árvore, né? Ao novo tempo que nós vamos começar a pregar, nós vamos começar a compartilhar mensagens a respeito do reino de Deus. Estas mensagens nós queremos fazer o que a Escritura ela nos diz. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós estamos com o mover, nós começamos já há um tempo de virmos nesta árvore aqui no Parque da Paz. E nós temos vindo fazer reuniões, nós temos vindo adorar o Senhor aqui, vir com adoração, e sem falta nós sentimos também de começar a gravar mensagens, pregações através da palavra de Deus para trazer uma edificação ao teu coração. Eu quero dar início a isso, eu quero ser um precursor nessa primeira mensagem, e é uma das mensagens que eu acredito que ela é muito importante. É uma mensagem que eu vivi, que muitos de nós que estamos aqui, que participamos disto, nós vivemos. A mensagem que eu quero compartilhar hoje para dar início ao que nós estamos a viver e ao que vamos começar a viver aqui na árvore, aqui no Parque da Paz. Nós acreditamos que Jesus vai fazer um mover e pessoas vão ser alcançadas verdadeiramente através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. E estas mensagens, elas vão ter o foco de edificar a tua fé, te encorajar a anunciar o Evangelho, a falar sobre Cristo, a pregar a mensagem do Evangelho. Eu quero começar a ler com vocês a mensagem. E a mensagem, ela é em Lucas 11, onde Jesus, ele vai ensinar acerca da oração. E eu quero ler com vocês no versículo a respeito, onde Jesus fala sobre ensinar, sobre a oração. Mas Jesus no final do capítulo, num dos versículos do capítulo, ele vai falar sobre pedirmos o Espírito Santo. Pedirmos o Espírito Santo por meio da oração. E é essa a mensagem que eu quero pregar, a mensagem que eu quero compartilhar, que é uma das mensagens que eu vivi isso e mudou a minha vida. E eu quero que vocês vivam isso também. Porque eu acredito que é uma das coisas que está em falta. E o que eu quero dizer com isso é, quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos a respeito de Jesus, nós confessamos Jesus, nós acreditamos na mensagem de Jesus, e quando eu confesso que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador da minha vida, automaticamente, pela fé, nós recebemos o Espírito Santo como um selo da salvação. Ou seja, tu recebes o Espírito Santo, tu recebeste Jesus, tu confessaste Jesus e tu recebes o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a prova que nós somos salvos. Recebemos a redenção, recebemos o selo do Espírito que nos faz ficar presos à salvação. Essa é a nossa garantia. Só que Jesus ele vai ensinar que nós também vamos ser batizados com o Espírito Santo, que nós vamos ser imergidos no Espírito Santo. Mas para isso, o Senhor Jesus ele fundamentou isso em Lucas 11, a confirmar que para nós recebermos a imersão, para recebermos o batismo do Espírito Santo, nós temos que pedir ao Pai. Nós temos que pedir pelo batismo, porque Jesus também falou na sua palavra que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, Rafa, o que é que tu queres dizer com isso? O que eu quero dizer é que sim, quando tu confessas Jesus, tu tens o Espírito Santo, tu recebes o selo da salvação, que é o Espírito Santo a morar dentro de ti, mas tem uma segunda etapa. Essa segunda etapa é sermos batizados, é sermos imergidos no poder do Espírito Santo. E sermos imergidos no poder do Espírito Santo significa que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos andar no poder do Espírito. E Jesus disse que para isso acontecer é preciso nós batermos à porta. É preciso nós pedirmos ao Pai para que recebamos o batismo, recebamos a imersão no poder do Espírito. Mas para que é isso? Para que nós possamos andar e caminhar na autoridade, para andarmos e caminharmos no Espírito. Para que o nosso coração e a nossa mente vá inclinar-se para as coisas que pertencem ao Senhor, para as coisas que pertencem à eternidade. É para isso que nós estamos a caminhar, para andarmos no Espírito. E eu quero ler com vocês no versículo que vai dizer, Jesus vai dizer isso no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, diz assim, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E vai dizer, e aquele que bate, a porta será aberta. E Jesus também vai dizer no versículo 11, qual pai entre vocês, se o filho lhes pedir um peixe, em lugar disso lhes dará uma cobra? E depois vai dizer, ou se pedirem
um ovo lhes dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus está a dizer que se nós, pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Jesus também está a dizer que se nós pedirmos ao Pai eterno que está nos céus, se pedirmos ao Pai pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, o Pai vai nos dar. Então, primeira etapa, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelo perdão dos nossos pecados, para pagar a dívida dos nossos pecados. Nós acreditamos nisso? Sim. Depois nós vamos ter o batismo nas águas, que é para perdão dos nossos pecados. E depois falta a etapa final, que é o selo. Ou seja, o selo já está dentro de nós. Já somos salvos. O Espírito Santo já vem viver dentro de nós. Mas a etapa que vai nos ajudar a manter-nos no Evangelho, a mantermos nesta fé, é o batismo com poder. É o batismo do Espírito Santo com fogo. E essa é a etapa onde nós precisamos de pedir ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. Para que o Pai envie o poder do Espírito Santo que vai vir morar entre nós, que nós vamos ser imergidos. E eu quero contar a vocês como é que foi a minha experiência de batismo do Espírito Santo. E porque é que eu acredito que esta mensagem é tão importante? Porque eu vivi isso. Eu sou fruto dessa experiência. Eu sou fruto dessa busca. E eu quero compartilhar com vocês esse testemunho rápido que é: quando eu aceitei Jesus, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, quando eu acabei por acreditar em Jesus Cristo, eu lembro-me que o meu encontro foi muito radical, eu me entreguei profundamente, a minha vida mudou completamente, porque, claro, se eu confessei a Cristo, o Espírito Santo, o selo da salvação já veio viver em mim. Ou seja, já estou salvo, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Só que quando eu aceitei Jesus e comecei a caminhar na fé e a ir à casa do Senhor e viver uma vida real, eu não recebi o batismo com poder automaticamente. Houve ali um processo de me aprofundar no Senhor, um processo de me aprofundar na palavra de Deus, em buscar o Espírito Santo de Deus, que demorou. Ou seja, esse processo ele demorou. Eu aceitei Jesus, eu confessei a Cristo, recebi a salvação pela fé, mas eu não recebi o batismo com poder. E o meu testemunho foi, ensinaram-me de que eu precisava de entrar no meu quarto, cumprir Mateus 6,6, de entrar no meu quarto, porque Mateus 6,6 fala entre nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos com o nosso Pai que está no secreto e Ele vai nos recompensar. E foi isso que eu fiz. Eu entrei na porta do meu quarto, eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta e eu fiquei lá. Eu fiquei lá meses a pedir pelo batismo do Espírito Santo com poder, para que a minha vida fosse mudada verdadeiramente. E eu fiquei lá e eu orava assim: Espírito Santo, Pai, batiza-me com o Espírito Santo, enche-me com poder, eu quero ser cheio do poder do Espírito, eu quero ser cheio da unção, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. E meus irmãos, houve muitas das vezes, enquanto eu orava, nada acontecia. Não acontecia no meu quarto, não acontecia na casa do Senhor, quando eu ia à igreja. Mas eu fiquei lá, durante meses, durante 6 meses, a bater à porta. Como o Senhor Jesus falou no capítulo 11, eu fiquei 6 meses a bater à porta. Eu fiquei a clamar a Deus, eu fiquei a fazer jejuns e orações, ansiando por um encontro, ansiando por um batismo do poder. Para quê? Porque o batismo com poder vai me capacitar a viver a vida com Cristo. Vai fazer com que o meu coração e a minha mente se inclinem àquilo que é eterno. Vai fazer com que o meu coração e a minha mente se inclinem àquilo que pertence a Cristo. Vai fazer com que o meu anseio, o meu coração sempre anseie aquilo que pertence à eternidade. O batismo do Espírito Santo vem te capacitar a pregar o Evangelho, em testemunhar a respeito de Jesus, em andar no Espírito. E a palavra de Deus fala: andem no Espírito. Precisamos de andar no Espírito. Só que eu quero dizer uma coisa: é impossível nós andarmos no Espírito se nós não recebermos o batismo do Espírito Santo, a imersão no Espírito, o mover de Deus que vem sobre nós e atinge-nos com poder. E Rafa, o que é que aconteceu depois desses meses que tu ficaste a buscar a Deus, a bater à porta e a pedir a Deus para que Ele te batizasse com o Espírito Santo e com o poder? Deixa eu te contar o que é que aconteceu. Eu fiquei durante esses 6 meses. E durante um tempo eu não via nada a acontecer. Eu comecei a ficar desanimado. Eu comecei a pensar: se calhar o Senhor não me vai batizar, porque eu não via nada a acontecer. Só que na nossa fé nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, não por aquilo que nós sentimos. E durante muito tempo eu não sentia nada.
Durante muito tempo nada acontecia. Mas eu tinha fé. Eu tinha fé que eu ia receber o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha fé que eu ia receber uma visitação de Jesus e que eu iria ser cheio e que eu iria começar a andar no Espírito para estar capacitado em pregar o Evangelho. Então eu fiquei no meu quarto, eu batia a porta, eu orava, eu jejuava, e eu ficava lá a clamar: Jesus, enche-me, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito. E sabe o que é que aconteceu? Durante muito tempo não aconteceu nada. Só que eu tenho uma coisa para vos contar. O Espírito Santo, ele vai vir. O Senhor Jesus, ele sempre vem. E aqueles que são fiéis em oração, a clamar, eu vos garanto, Jesus vai vir. Jesus vai vos encher com o Espírito dele. Ele vai vos batizar com fogo. Durante muito tempo, eu fiquei à espera. Eu orava, nada acontecia. Mas houve um dia, e o que eu quero contar a vocês é tão incrível, o amor de Deus é tão pleno, que houve um dia que eu vou-vos contar quando é que foi que eu recebi o batismo do Espírito Santo com poder e que mudou a minha vida completamente. Eu tinha uma amiga, e essa amiga, ela pertencia a outra igreja, e ela me convidou para uma conferência que ia ter na igreja dela, uma conferência de jovens, e que ia ser muito intenso, que vinha um pregador, só que eu não conhecia quem era. Só que olha o que é incrível. Nesse dia eu estava ocupado, tive algumas coisas para fazer, estava ocupado, mas eu consegui ir a esse evento, eu consegui ir a essa conferência, só que eu cheguei atrasado. Eu cheguei ali no meio do louvor e eu cheguei na igreja e recebi o louvor e depois a palavra começou e sabem quando aquele culto está muito intenso? Eu sabia que algo estava intenso, algo estava diferente. Aquela mensagem estava-me a transformar, estava a gerar vida em mim. E a minha vida, eu estava a ouvir aquilo, eu comecei a ficar empolgado, eu comecei a ser agitado por causa daquela mensagem. E o que acontece foi que a mensagem continuou, o culto foi muito intenso, e quando a mensagem estava a chegar ao fim, eu comecei a ser agitado. Porque o pregador começou a dizer assim: quem quer receber um poder, quem quer viver algo extraordinário no Evangelho, quem quer experimentar o reino de Deus de forma plena, eu quero convidar essa pessoa a vir aqui à frente no altar, que nós vamos orar por ti e o Senhor Jesus vai fazer algo. Sabem, eu naquele dia estava diferente. Aquela mensagem começou a agitar algo dentro de mim e eu disse: mano, aquilo começou a agitar tanto dentro de mim que eu fui o primeiro a levantar-me e o primeiro a ir à frente. Eu estava desesperado para receber esse poder, para receber o toque do Espírito. Só que eu estava meio desanimado, porque durante meses eu estava a orar, durante meses eu buscava no Espírito e nada acontecia, e eu pensei: se calhar o Senhor não me vai batizar, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu estava desanimado, mas ainda assim eu estava com fé, ainda assim eu fui à frente. E eu fui lá com a fé que eu iria receber o batismo, que eu iria receber o toque de Deus. E quando eu cheguei à frente no altar, eu lembro-me, ninguém me tocou, ninguém orou por mim. Eu lembro-me de eu chegar diante do altar, eu fechei os meus olhos, eu abri as minhas mãos e eu disse assim: Espírito Santo, eu me rendo. Espírito Santo, eu me rendo, eu quero ser tocado. E na hora que eu falei isso, eu senti como se algo viesse. Mano, eu senti como se algo explodisse dentro de mim, algo viesse do alto e me tocou assim, puf! E eu caí no chão, mano. E eu comecei a chorar profundamente, eu comecei a tremer, e eu senti o meu corpo a queimar, e eu comecei a sentir o meu corpo dormente. E eu comecei a falar em línguas. E eu lembro-me que, enquanto esse momento acontecia, eu estava consciente, eu não perdi a consciência. Eu sabia que alguma coisa estava a acontecer comigo, só que eu não sabia o que é que era. E eu, na minha mente, eu estava a pensar assim, naquele momento, no momento do toque de Deus, do batismo do Espírito, eu estava a pensar: mano, o que é que está a acontecer comigo? Eu, na minha consciência, estava a perguntar-me: o que é que está a acontecer? Eu não sei o que é que está a acontecer. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim. É o batismo do Espírito Santo com poder. Aquilo que eu fiquei a clamar durante 6 meses, a buscar. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. E eu fiquei horas naquele chão, a chorar, e a chorar, e a chorar. E a ser mudado, e a ser transformado, e a falar em línguas. Aí eu nem conseguia me levantar do tamanho encontro, do tamanho poder que me tocou do Espírito Santo ali, do enchimento, que eu nem conseguia me levantar. Alguém teve que me ajudar a me levantar. E eu lembro-me de uma coisa: quando eu me levantei, eu sabia que dentro de mim algo tinha mudado. Eu sabia que algo dentro de mim estava diferente, eu sabia. Eu sabia que naquele dia eu tinha recebido a promessa. A palavra diz que sermos cheios do Espírito Santo, recebermos o Espírito Santo, é uma promessa que Jesus fez àqueles que acreditam nele. Jesus fez uma promessa. Vocês vão esperar, vocês precisam de ficar à espera. Em Atos 2 fala: fiquem à espera da promessa que eu vos disse que vocês vão receber, que é o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo, que vai vir e vai vos transformar.
E isso é uma promessa. Todos aqueles que creem, todos aqueles que busquem vão receber o batismo do Espírito Santo. E eu tinha fé. E eu pedi, eu bati à porta, eu fiquei lá, mesmo depois de meses nada a acontecer, eu recebi o batismo do Espírito Santo e a minha vida foi mudada. Foi mudada. Eu depois daquele batismo eu nunca mais fui o mesmo. O conselheiro começou-me a ensinar tantas coisas, o Espírito Santo começou-me a ajudar a libertar-me de tantas coisas. E eu comecei a ficar maluco. Eu comecei a pregar radicalmente dentro da escola, eu levava o violão para a igreja, eu levava a guitarra para a escola e eu começava a cantar, eu começava a pregar o evangelho, eu não sabia como é que eu estava a fazer aquilo. Mas eu tinha sido cheio do poder do Espírito Santo, eu tinha sido imergido, eu tinha sido batizado no poder do Espírito Santo com fogo. E a minha vida começou a mudar. Manos, é real. E por isso é que eu quero que esta mensagem ela vá te encorajar. Se és novo na fé, se és um novo na fé, eu quero te dizer, tu recebeste Jesus, crês que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas eu quero te dizer, tem uma segunda etapa. Creste em Cristo, foste batizado nas águas, amém. Mas agora eu quero te convidar, eu quero te encorajar, eu quero te incentivar a entrares no teu quarto, a fechares a porta, a procurares o teu Pai que está no secreto e a buscares. Deus, eu oro. Pai, eu oro, batiza-me com o Espírito Santo, batiza-me com o poder, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo, porque eu tenho fé, eu acredito nisso. Eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com o poder do Espírito Santo. E eu te garanto que se tu pedires ao Pai o Espírito, o Senhor vai derramar o Espírito. Eu quero compartilhar com vocês, para finalizar, olhem a bondade e a graça de Deus. Eu fui batizado. Eu lembro-me do dia do meu batismo. E deixa-me dizer uma coisa. Tu, quando és batizado com o Espírito Santo, tu lembras-te do dia. Quando tu és batizado com o Espírito Santo, tu não tens como tu te esqueceres do dia do batismo. É impossível, porque o batismo do Espírito Santo vai vir com tanto poder, com tanta graça, que tu não consegues te esquecer daquele encontro, porque atingiu o teu físico, sabes? Foi algo que agitou o teu coração, agitou o teu físico. E tu não te consegues esquecer desse dia. E eu nunca mais me esqueci. E olha o que é incrível. Eu fui batizado no dia do meu aniversário, no dia que eu fiz 17 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o poder do Espírito. Eu fui batizado por Deus. Fui batizado em Deus com o poder do Espírito. E a minha vida foi mudada completamente. E quando eu fiz 17 anos, eu fui batizado. E a minha vida nunca mais foi o mesmo. Por isso é que eu quero te encorajar, meu irmão, a entrares no teu quarto, a buscares no Espírito para seres batizado, para a tua vida ser mudada. Porque é isso que tu vais precisar para pregar o Evangelho. É isso que tu vais precisar para anunciar a Cristo. É isso que tu vais precisar para encher-te da palavra de Deus e a tua vida começar a ser transformada de verdade. Para que o Espírito Santo, o Conselheiro, comece a ensinar sobre a profundeza da palavra, os mistérios da palavra. E eu te garanto, vai ser divino, meu bem. E tu vais começar a pregar o Evangelho radicalmente, que foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a pregar nas ruas, eu comecei a impor mãos e os enfermos começaram a ser curados. Mas só foi possível porque eu recebi o batismo do Espírito Santo e eu comecei a andar com ousadia. Eu comecei a andar no Espírito, eu comecei a andar com coragem e poder. Esse é o batismo do Espírito Santo. E é isso que tu precisas, meu irmão. Se tu és novo na fé, eu quero te dizer, tu recebeste Jesus, o Espírito Santo já habita em ti, mas tu precisas do batismo, tu precisas da imersão, tu precisas do conselheiro, tu precisas de andar no Espírito. Somente assim tu vais andar com firmeza no reino de Deus, somente assim tu vais conseguir andar com coragem e ousadia para cumprir o Evangelho. E é isso, meu amigo, que eu quero compartilhar com vocês. Meus amigos, eu oro para que esta mensagem ela vos edifique. Eu oro para que vocês sejam transformados com esta mensagem. Eu oro para que vocês sejam edificados. E obrigado por estarem a ver este vídeo. Eu quero vos dizer, vai ter mais pregações. Não vou ser só eu a pregar aqui no parque, aqui na árvore, né? Não vai ser só eu aqui a pregar na árvore. Vai ter os outros irmãos também que vão trazer mensagens para edificar aqui na zona de Almada, na zona da Margem Sul. Nós estamos aqui intencionalmente com a esperança de pregar o Evangelho para que esta mensagem seja alcançada de uma maneira ainda maior. Para que esta mensagem do Evangelho alcance mais pessoas. E é isso, meus amigos. Muito obrigado. Eu peço, deixem like nesta pregação. Se vocês gostarem, mandem para alguns amigos. Subscrevam também, comentem. E vamos andar juntos. Vamos edificar-nos juntos na palavra de Deus por meio da pregação. Em nos aprofundarmos e por meio da adoração também. Uma vez por mês nós fazemos reuniões aqui na árvore, onde nós nos juntamos, nós vamos adorando, nós vamos ouvindo uma palavra e nós vamos chapando no coco. Vamos adorando Jesus e a nossa vida começa a ser transformada. E nós queremos te convidar a seres parte dessas reuniões na árvore, porque nós acreditamos que isso vai agitar a Margem Sul, vai agitar Portugal. E nós
queremos te convidar, és nosso convidado. E é isso, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Bora para cima, bora para o Evangelho. Jesus está vivo e a missão não para.